Muito bem, irmãos, nós vamos continuar as nossas reflexões nesta série que nós temos trazido na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, Salmo de número 126. Nós temos feito essa mensagem, essa série de mensagens nos salmos ou nos cânticos de peregrinação, os cânticos de romagem. E hoje nós vamos meditar em um dos mais queridos e conhecidos salmos, que é o Salmo 126, que é um destes salmos de peregrinação. Muitos dos irmãos conhecem, mas ele se torna ainda muito mais bonito quando a gente compreende o que a palavra de Deus está nos dizendo aí. Então diz assim a palavra do Senhor: cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos encontramos diante da Tua palavra nesse momento e suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia para a compreensão da mesma. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente e o coração para compreendermos esta palavra que é inspirada pelo Teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus, nos abra a mente e o coração e que a Tua glória resplandeça da Tua palavra, lança a luz sobre as trevas do nosso coração, Deus. Desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, que é a Tua palavra, que está aqui diante de nós. Assim nós oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das dores físicas mais terríveis que eu já senti na minha vida foi uma crise terrível de vesícula que eu tive há muitos anos atrás. E aqui quem já teve crise de vesícula sabe muito bem do que eu estou falando. Faz muito tempo, eu tinha por volta dos meus 22 ou 23 anos, eu era muito jovem. E de fato, quem sente uma crise dessa, eu tive várias antes da minha cirurgia, antes de ser operado, é uma dor e uma sensação horrível, que não tem conforto, não há o que você possa fazer. Para você ter uma ideia, eu costumo ilustrar da seguinte maneira: a sensação é como se alguém por dentro de você pegasse no seu fígado, apertasse ele com toda a força e segurasse. E você tenta vir de um lado, vira para o outro. Não existe posição que traga alívio. Não há posição que traga alívio. Quase toda sentindo muita dor. Na madrugada eu senti aquele alívio ali que me deu um sono. Eu dormi profundamente ali, aliviado pela dor que havia passado temporariamente. E assim depois eu fiz o meu tratamento ali, tive que fazer uma cirurgia, até porque problema de vesícula não tem tratamento, é só cirurgia que resolve o problema de vesícula. Queridos irmãos, por que eu trouxe isso para ilustrar? Eu trouxe isso, meus irmãos, para que nós entendamos que todas as dores que sentimos nesse mundo, sejam elas mais fracas ou as mais intensas, sejam elas as físicas ou mesmo as dores da alma, como a dor de um luto que dói bastante no nosso coração e no nosso íntimo, todas elas devem servir para nos lembrar a nós que somos crentes, que nós estamos em um mundo quebrado e que as coisas não funcionam do jeito como deveriam funcionar. Isso tudo deve nos lembrar exatamente isso. O nosso corpo é quebrado. A nossa existência nesse mundo é quebrada, porque nós vivemos em um mundo que sofre de maneira muito clara os efeitos do pecado sobre tudo. Não há uma poeira que não esteja contaminada pelo pecado neste mundo em que vivemos. Não há uma célula do nosso corpo que não esteja contaminada e que sofra os efeitos da realidade do pecado sobre a existência a qual nós nos encontramos e que neste mundo nós percebemos de maneira muito clara, por exemplo, por meio das dores que nós sentimos.
As dores, meus irmãos, devem nos lembrar a realidade de que a morte nos cerca por todos os lados. A morte nos cerca por todos os lados e a dor é apenas uma mensageira desta morte que nos lembra que nós estamos vivendo neste mundo caído. E esta é a triste condição que nós nos encontramos, da qual nós devemos nos lembrar como crentes também, que nós não estamos em casa, não estamos ainda vivenciando a plena promessa que Deus nos fez na sua palavra de que um dia não somente a morte, mas todas as dores seriam banidas ou serão banidas da existência humana. Mas algo interessante que precisamos lembrar é que é justamente na dor, é justamente quando nós sofremos, é justamente quando este desconforto, seja ele físico ou dor na alma, vem sobre nós, deve nos lembrar, nos trazer a memória aos crentes, aos peregrinos neste mundo caído e quebrado, que caminham neste mundo, deve lembrar aos peregrinos do Senhor que há uma preciosa promessa da parte de Deus de que um dia toda essa dor, todo este sofrimento não mais existirá. E podemos dizer, pela promessa da palavra de Deus, de que um dia o choro que nós sentimos hoje, o choro que nós choramos hoje, será revertido de júbilo e de alegria. Porque um dia, como diz a palavra de Deus, e leremos novamente esse texto, logo mais, a morte já não mais existirá, já não existirá luto, já não existirá dor, já não existirá mais nada dessas coisas, porque nós não mais habitaremos em um mundo quebrado como nós habitamos ainda hoje. E este é o assunto deste salmo, irmãos. Este é basicamente o assunto do Salmo 126, porque o Salmo 126 é uma celebração de alegria, de júbilo, pelo alívio que o Senhor Deus trouxe ao seu povo, após um dos momentos mais dolorosos na vida do povo de Deus, um dos momentos mais amargos e difíceis que o povo de Deus atravessou, que foi o cativeiro babilônico. Foram 70 anos de opressão, exilados em uma terra estranha, debaixo do poder de um povo perverso, opressor. O povo de Deus amargou isso por 70 anos. Mas após esses 70 anos, o povo de Deus celebra de júbilo e alegria, porque eles retornaram a Jerusalém, retornaram à sua terra, puderam ter a liberdade de novamente cultuar ao Senhor, de reerguer o santuário de Deus. Foi um alívio que Deus trouxe àquele povo que passou por 70 anos de amargura e de dor no cativeiro. E o Salmo 126 expressa exatamente esta alegria, deste retorno, deste refazer de Deus. Por isso, este salmo nos ensina, meus irmãos, muito acerca da perene esperança que devemos ter no Senhor, acerca da constante esperança que devemos ter no Senhor no mundo de dores que sentimos. A esperança no Senhor e nas suas promessas, neste cativeiro que nos encontramos, nessa terra que não é nossa, neste mundo quebrado que nós estamos aqui como exilados. E todas as dores que sofremos no exílio, ainda que sejam por mais de 70 anos, devem nos lembrar de que um dia o Senhor nos levará para casa e ali nós seremos aliviados pelo Senhor. É isso que este salmo basicamente nos fala e aponta para a nossa maior esperança como igreja de Deus, como povo de Deus que devemos ter no Senhor. Eu quero falar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre a nossa grande esperança que temos no Senhor. Eu quero pensar 3 verdades que esse texto nos ensina acerca desta nossa esperança que temos no Senhor, neste mundo quebrado em que vivemos. Em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que o Senhor é sempre a nossa esperança em nosso exílio. É sempre a nossa esperança neste mundo caído em que nós nos encontramos. Como eu disse, irmãos, este salmo celebra a libertação do povo de Deus após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Depois que o Senhor Deus liberta o povo do cativeiro, o povo de Israel então celebra ao Senhor, e eles dizem aí no verso 1 e no verso 2, que é a expressão deste alívio. Ele diz assim, a palavra de Deus, leiamos novamente, quando diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Mas é preciso entender a dor que esse povo sentiu antes. Porque se nós não compreendemos o que era ou o que é o sentimento deste povo no exílio, nós nunca vamos compreender o quanto este salmo celebra o alívio e o júbilo que Deus trouxe àquele povo. Como eu disse, meus irmãos, o exílio babilônico, o cativeiro babilônico foi algo tão profundamente marcante na vida do povo de Deus, que mudou até mesmo aspectos culturais do povo de Deus. Foi no exílio, por exemplo, que foram criadas as sinagogas. As sinagogas não existiam antes do exílio. Por quê? Porque o povo de Deus foi proibido construir um santuário a Deus. Então o povo de Deus se reunia em pequenos grupos para estudar a Torá, para estudar a palavra de Deus, para celebrar culto ao Senhor. E ali nós encontramos as primeiras sementes das sinagogas. Foi no exílio que o povo de Deus perdeu a sua própria língua. O hebraico, que era a língua original do povo de Deus, foi esquecido no exílio. De maneira que nos dias do Senhor Jesus já não se falava mais o hebraico. Os judeus aprenderam a falar a língua dos caldeus, que era o aramaico. Então eles esqueceram a sua língua também no exílio, de tão profundo, trouxeram marcas profundas na vida do povo de Deus, por exemplo. Os profetas de Deus, como o profeta Jeremias, por exemplo, eles narram em detalhes como isto aconteceu. Como que aconteceu a queda de Jerusalém sob o poderio do perverso Nabucodonosor. Depois você pode ler na sua casa, por exemplo, o capítulo 39 e o capítulo 52 do livro do profeta Jeremias, que ele narra ali detalhes da invasão de Nabucodonosor e como se deu a queda de Jerusalém. Esse mesmo profeta do Senhor, ele escreveu um livro inteiro que expressa a dor, a amargura, o sofrimento do povo de Deus no cativeiro, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Tem esse nome justamente porque o povo ali lamentava e chorava e sofria, ou expressa muito bem o sentimento de dor que o povo sente ao estar naquela terra estranha, debaixo do poderio de um povo poderoso e perverso, que tinha o poder nas mãos e que oprimia o povo de Deus. Uma das passagens mais conhecidas dos profetas nossos, que é o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, por exemplo, nós encontramos ali a narrativa do Vale dos Ossos Secos, por exemplo. Todos nós, creio eu, que pelo menos a maioria, conhecemos essa passagem. O Vale dos Ossos Secos expressa exatamente esse sentimento de morte do povo no exílio. A ideia do Vale dos Ossos Secos era a expressão daquilo que o povo de Deus sentia no exílio. Nós estamos mortos como ossos secos. Era assim que o povo se sentia. Você consegue perceber quão marcante foi o exílio babilônico? A palavra de Deus, boa parte do Antigo Testamento, expressa exatamente esse contexto de dor, esse contexto de pesar, este contexto de sofrimento, este contexto que trouxe grande amargura ao povo de Deus. Mas, como nós dissemos, este salmo celebra o fim de tudo isso. Este salmo celebra o reverter de Deus neste quadro terrível. É quando Deus então traz de volta o povo a Jerusalém, o povo que estava exilado na Babilônia, o povo que estava longe da sua terra e que sofria de banzo, isto é, de saudade da sua terra. Eles foram permitidos então pelo Senhor a retornarem a Jerusalém. Deus na história levantou um homem chamado Ciro o Grande, que foi um grande imperador da Pérsia, que no ano de 537 a.C., ele então edita um decreto que permite aos judeus de todas as províncias que retornassem para a sua terra. E é interessante que no decreto de Ciro, quando ele escreve o seu decreto especificamente aos judeus, ele diz o seguinte: olha, vocês voltem para a sua terra, chegando em Jerusalém, ergam esta cidade e construam o templo do Deus de Israel. Voltem a cultuar o seu Deus, cultuem ao seu Deus. Aí a gente começa a entender quão alegre foi esse momento em que o povo de Deus foi permitido voltar para a sua terra e reconstruir o santuário
do Senhor. Aliás, Deus levantou este homem. O profeta Isaías chega ao ponto de chamar Ciro o Grande de o meu ungido. É assim que Deus fala na Escritura por meio do profeta Isaías. Nós podemos ter um resumo de tudo isso. Nós podemos encontrar no final do segundo livro das Crônicas, eu queria que a gente abrisse lá, mas não desmarque esse texto, onde nós encontramos o resumo de tudo isso que nós acabamos de falar. Mas é melhor a gente ler na Escritura, que expressa tanto a queda de Jerusalém, como também o retorno e o decreto de Ciro. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número, no último capítulo 36, capítulo número 36, olha aí, o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, nós vamos ler basicamente o resumo de tudo aquilo que eu falei para vocês. É o resumo de tudo aquilo que eu acabei de falar aos irmãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, a partir do verso 17, está escrito assim: depois da palavra de Deus falar a respeito do pecado do povo, que foi o motivo que os levou ao cativeiro, diz assim, por isso, verso 17, por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens. Olha o que aconteceu na invasão de Jerusalém. O qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa do Senhor, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam à espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Olha o verso 22, então vem essa alegria que expressa o Salmo 126. Salmo 126 aponta para esse decreto aqui, irmãos. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Esse foi o resumo que nós encontramos. Se você ler na sua casa depois o capítulo 1 do livro de Esdras, que está logo aí do lado, nós encontramos os detalhes desse decreto de Ciro, o rei da Pérsia, ou de Ciro o Grande. E o Salmo 126 expressa esse retorno. O Salmo 126 expressa essa alegria, de modo que, ao olharmos nós hoje para o Salmo 126, ele nos convida para o fato de entendermos e compreendermos a realidade deste Deus que nunca abandona o seu povo e que, pelo contrário, ele salva o seu povo. O Senhor Deus, ele jamais esquece o seu povo neste mundo de dores, mas, pelo contrário, ele cuida, preserva, e não somente isso, ele salva o seu povo e o tira daquela condição miserável, porque o Senhor se compadece dos seus, porque o Senhor tem misericórdia dos seus. Essa palavra, meus irmãos, como o Salmo 126 expressa, deve nos trazer uma grande e genuína esperança neste mundo de dores que vivemos. Eu espero que todos nós, pelo menos os crentes de verdade, devem ter isso, aquela sensação de que nós estamos num mundo que não é o nosso. Estamos vivenciando num exílio, estamos vivenciando ainda, aguardando aquela grande esperança que Deus nos promete em sua palavra. A esperança de que um dia nós não retornaremos à Jerusalém física deste mundo, que é igualmente caída como todo o mundo é, mas a Jerusalém celestial, que o Senhor nos prometeu, aonde não há mais pecado, onde não há mais morte, onde não há mais dores. Este salmo deve nos lembrar acerca dessa promessa, da promessa que nós encontramos lá no livro do Apocalipse, que lemos no decorrer do culto,
Lá em Apocalipse capítulo 21, dos versos de 1 a 4, quando o Senhor Deus faz essa promessa de nós habitarmos na Nova Jerusalém, onde não haverá mais luto, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas teriam passado. É isso que o Salmo 126 nos faz lembrar. Assim, meus irmãos, diante das perdas e das lágrimas que derramamos neste mundo, diante das dores que nos acometem, pelo menos particularmente a mim, é isso que vem à memória. Cada vez que eu sinto a menor dor física, cada vez que eu sinto a menor dor na minha alma, algo que eu me lembro sempre das palavras do Senhor, conforme está lá em Romanos capítulo 8, verso 18. Eu nunca devo me esquecer disso, porque para mim eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18 deve ser algo que deve nos lembrar sempre em nossas dores. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, sejam eles maiores possíveis, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo ele está ali como que colocando na balança a imensa dor que o sofrimento nos traz nesse mundo, mas quando ele bota na balança a glória que nos aguarda, o peso é muito maior. É muito maior. E é isso que deve gerar esperança no nosso coração. O nosso cativeiro como povo de Deus, meus irmãos, ainda não acabou. Nós ainda estamos neste mundo de dores. Nós ainda estamos neste mundo de cativeiro. Ou seja, ainda não acabou. Nós já estamos salvos. Nós, como crentes no Senhor Jesus, nós vivenciamos aquilo que na teologia nós chamamos de o já e o ainda não. Nós já estamos salvos, mas esta salvação ainda não se concretizou por completo, porque nós ainda aguardamos o novo céu e a nova terra, nós ainda aguardamos a herança da nova Jerusalém. E é interessante que, se você voltar lá para o Salmo 126, observe lá comigo, para que não fique nas minhas palavras. O Salmo 126 mesmo expressa que, mesmo naquele contexto, parece que ainda não havia se concretizado completamente o retorno dos judeus a Jerusalém, porque ele vai dizer no verso 4, depois a gente vai meditar aí no verso 4, ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Parece que até mesmo neste contexto, ainda não, o cativeiro não havia terminado por completo, ou os judeus ainda não haviam retornado por completo. Meus irmãos, o que Deus fez na história do antigo Israel, dessa história literal que temos aqui diante de nós, quando o Senhor Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, e tira o seu povo do cativeiro e os leva de volta a Jerusalém, isso deve servir a nós como um penhor da promessa de Deus, de que assim como Deus prometeu por meio da boca do profeta Jeremias lá no passado, porque Jeremias, que foi para o cativeiro, ele profetizou dizendo: daqui a 70 anos Deus nos tirará do cativeiro. Era a promessa da palavra de Deus, e 70 anos depois Deus de fato cumpriu com a sua promessa. Esse é o mesmo Deus que nos promete nos buscar. Esse é o mesmo Deus que nos prometeu nos tirar deste mundo caído. Este é o mesmo Deus que nos prometeu. Nós não temos motivo algum para duvidar da sua promessa. Nós não temos motivo algum para duvidar daquilo que Ele prometeu. E um dia, meus irmãos, nós podemos dizer: Ele virá nos buscar, Ele virá nos levar para a Nova Jerusalém. E quando esse dia chegar, quando Cristo Jesus vier nos buscar, o que nós vamos cantar na presença do Senhor? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós ficamos como quem sonha. Era algo inimaginável, nós não conseguimos imaginar o que é um mundo sem dor. Nós não conseguimos imaginar o que é um mundo sem morte. Nós não conseguimos imaginar o que é viver num mundo sem ameaças. Nós não conseguimos imaginar o que é viver num mundo onde todo mal será banido. Mas quando esse dia chegar, nós ficaremos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, eu nunca imaginei tamanha glória, eu nunca imaginei tamanho prazer, eu nunca imaginei tamanho gozo, eu nunca imaginei tamanha alegria.
Essa é a nossa esperança no Senhor, irmãos. Era isso que os judeus estavam expressando ali naquele momento, tamanha era a alegria. A dor no passado foi muito grande, mas a alegria foi maior do que a dor. Por isso eles dizem, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É inacreditável o que Deus fez, esse é o sentimento. É inacreditável o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, qual é o resultado disso? Verso 2, a nossa boca se encheu de riso. Nós que outrora chorávamos. Lembra lá do Salmo 137? Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Porque os nossos inimigos zombavam de nós e nos pediam canções, nós nos assentávamos e chorávamos. Agora a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Nós aguardamos por esse glorioso dia. Isso que Deus fez na história do seu povo aqui, literalmente, deve nos servir de penhor e de esperança, porque esse mesmo Deus que um dia tirou o seu povo do cativeiro babilônico, é o mesmo Deus que nos prometeu nos buscar e nos levar para a Nova Jerusalém. É o mesmo Deus. É nisso que deve estar a nossa esperança neste mundo de dores. É isso que deve estar pulsando em nosso coração neste mundo de dores. Mas há uma segunda verdade, eu gostaria que você atentasse aí para a Escritura, que a palavra de Deus nos ensina acerca dessa nossa esperança. Essa nossa esperança é expressa nesse cativeiro em que vivemos por meio da vida que levamos diante do Senhor. Portanto, em segundo lugar, o que esse texto nos ensina é que o Senhor, Ele não somente é a nossa suprema esperança, mas enquanto estamos nessa terra, o Senhor é a nossa oração e a nossa fé neste exílio, porque é isso que nós devemos fazer. Nós oramos, e observe que o salmista aqui, ele faz uma oração, pedindo ao Senhor que traga todos os exilados de volta para Jerusalém. Diz aí o verso 4, olha o que diz o verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Ou seja, o que dá a entender aí é que nem todos os judeus haviam retornado ainda. Deus havia iniciado esta obra, os judeus já estavam vislumbrados com o que Deus havia feito, mas ainda havia muito dos irmãos que estavam exilados ainda na Babilônia. É isso que ele está pedindo, ele faz uma oração, ele pede aqui que Deus complete a obra que ele já iniciou aí. Restaura, Senhor, a nossa sorte, é isso que ele está dizendo aí. É verdade, meus irmãos, que esse verso 4, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é um verso muito difícil de traduzir. Quando a gente olha no contexto hebraico desse texto aqui, na verdade, a ideia é mais ou menos, eu fiz uma tradução literal, seria alguma coisa como se o salmista estivesse dizendo, faz retornar do nosso cativeiro, Senhor. Literalmente é isso que ele está dizendo no hebraico. Faz retornar do nosso cativeiro aqueles que restam ainda. Eles olham para os irmãos que haviam ficado ainda nas regiões da Babilônia, e aqui está um dos versos mais emblemáticos, quando o salmista ele pede que este retorno seja, diz aí a palavra de Deus, como as torrentes no Neguebe. O Neguebe que ele menciona aí é a região sul do deserto da Judéia. A região sul do deserto da Judéia é uma das regiões mais secas do mundo, até hoje, claro. É uma região desértica. E o que é interessante é que as torrentes do Neguebe é um fenômeno natural que acontece até os dias de hoje naquela região. Até hoje acontecem as torrentes do Neguebe. O que é isso? Imagina você andando num deserto seco, árido, areia e pedra por todos os lados. Você não vê nada a não ser isso. E de uma hora para outra, inesperadamente, você vê um rio passando na tua frente. Aquele aguaceiro, não é pouca água não, é muita água, desce aquele aguaceiro imenso. Um professor meu de Antigo Testamento, o reverendo Mauro Fernando Meister, ele disse que ele teve o privilégio de ver isso pessoalmente, quando ele estava fazendo uma excursão lá naquelas regiões, e enquanto eles estavam caminhando, ele sempre nos contava isso. Os guias que estavam guiando ali, aquele trajeto, eles começaram a passar rádio um para o outro e tal, dizendo, olha, para todo mundo aqui. Ele foi perguntar do guia, por que a gente parou? Daí você vai já ver, diz que de uma hora para outra veio aquele rio impetuoso, muita água. Imagina um grande igarapé largo, descendo no meio do deserto, do nada, água abundante.
E ele perguntou, mas o que é isso? O guia simplesmente falou para ele, olha, isso aí são as torrentes do Negueb. Você já ouviu falar das torrentes do Negueb? É isso aí, são as torrentes do Negueb. Águas que vêm de maneira inesperada no deserto, num lugar seco, árido, sem vida. E tem um detalhe, depois que elas passam, a partir do segundo dia, brotam flores onde passou. A vida brota de novo ali. Essa é a ideia que o salmista está trazendo aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, o seu pedido aqui é que o Senhor complete a obra já iniciada e que seja tão surpreendente quanto águas no deserto. Seja algo inesperado, seja algo surpreendente, da mesma maneira que você não espera ver água no deserto, e de maneira surpreendente, inexplicável, elas aparecem ali, trazendo vida num lugar onde reinava a morte, trazendo vida num lugar onde de fato não havia a menor possibilidade física e natural de haver vida. Vem a água e restaura a vida naquele lugar. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu acho interessante que esta oração nos faz lembrar muito aquilo que o profeta Isaías ora. Se você puder ir comigo lá no livro do profeta Isaías, ele ora no capítulo 64 do seu livro, mas não desmarque o nosso texto, que ele faz uma oração ao Senhor, pedindo que Deus ele haja novamente. Isaías 64, que Deus possa agir novamente de maneira surpreendente na vida e na história do seu povo. É exatamente essa a ideia do verso 4. Olha aí, Isaías 64, do verso de 1 a 4, Isaías está como que relembrando os feitos de Deus na história. E ele diz assim, Isaías 64, verso de 1 a 4, ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Olha o verso 3 e 4, irmãos. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, como as torrentes no Negueb, água no deserto, fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meus irmãos, Deus é assim, Ele é surpreendente. Deus surpreende-nos. Ele manda água no deserto, de uma maneira que é algo impressionante. Por isso que o salmista ele pede, Senhor, continua a fazer isso, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb, como as torrentes que descem pelo deserto, como esse rio impetuoso que varre pelo deserto, aí, trazendo vida, revertendo o quadro de morte em vida. Meus irmãos, assim nós devemos orar ao Senhor. Quando eu olho para este Salmo 126, isso me faz lembrar que nós devemos orar exatamente assim ao Senhor. Em nosso cativeiro nós devemos orar, Senhor, restaura a nossa sorte, faz mudar a nossa situação. E por que não, irmãos, orar para que Deus complete a sua obra já iniciada na cruz? É verdade, irmãos, que em termos de salvação, aquilo que Jesus realizou é perfeito, é completo e não há o que se acrescentar. Mas falta ainda uma parte da promessa, irmos para casa. Falta ainda uma parte da promessa, irmos para a Nova Jerusalém. E é isso que nós devemos orar. Nossa oração pode se resumir numa única expressão pequena que aparece no livro do Apocalipse: Maranata, vem, Senhor. Vem, nosso Senhor. É assim que os crentes oravam no cativeiro da Babilônia romana, para quem João está escrevendo o Apocalipse. Senhor, vem. Queridos, qual é o grande desejo da nossa alma? Qual é o grande desejo da sua alma? Você pensa no céu e nas moradas eternas? Você deseja isso? Você de fato ama e deseja estar com o Senhor? Você para por um instante para pensar isso, para meditar nisso, e mais do que isso, você tem orado pela volta de Cristo? Quantas vezes nós olhamos para os céus e dizemos, Senhor, será que não é hoje? Será que não é hoje em que nós iremos para casa?
Será que não é hoje em que nós finalmente seremos livres desse cativeiro? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Olha para a nossa condição, olha para as dores que nós sentimos, Senhor, e nós queremos estar com o Senhor, nós queremos estar na Nova Jerusalém. Meus irmãos, essa deve ser a nossa maior esperança e desejo, porque foi nessa esperança, diz a palavra de Deus em Romanos 8:24, foi nessa esperança que fomos salvos. Nós fomos salvos nessa expectativa, nessa esperança. Romanos capítulo 8 expressa isso de maneira muito clara em todo o capítulo. O desejo de sermos libertos do cativeiro da corrupção. Nós devemos orar, meus irmãos, como o verso 4 nos ensina: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, completa esta obra. Nós já estamos salvos, e nós somos felizes por sermos salvos, mas há tanta coisa ainda, Senhor, que nós gostaríamos de nos ver livres, gostaríamos de nos ver livres da tentação do pecado, gostaríamos de nos ver livres deste mundo caído, gostaríamos de nos ver livres das dores, gostaríamos de nos ver livres da morte, gostaríamos de nos ver livres de tudo aquilo que pecado nos legou. Restaura, Senhor, a nossa sorte, traz vida como as torrentes do Negueb, traz vida no deserto, Senhor, de maneira surpreendente, inesperada, quando menos se espera, águas descem no deserto. Porém, meus irmãos, esse texto nos lembra também mais uma terceira verdade que precisamos meditar aí. É que o Senhor também, Ele é o nosso testemunho em nosso exílio. Terceira verdade, volta lá para o texto do Salmo 126, e que nós não podemos nos esquecer que o Senhor, Ele é o nosso testemunho em nosso exílio. É interessante, irmãos, que este salmo, que é um cântico de alegria e que celebra a esperança que temos no Deus que nos salvou, ele celebra a salvação do Senhor em favor do seu povo, e esta salvação serve de testemunho às nações. Não é isso que diz aí? O verso 2 e o verso 3, olha aí, diz assim o verso 2 e o verso 3: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí os judeus, o povo de Deus, respondia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É interessante que as nações ali ao redor de Jerusalém, ou ao redor dos judeus que ali estavam, eles reconheceram que o retorno do povo à sua terra foi obra de Deus. Foi obra do Deus de Israel, que os salvou, de maneira que as nações que não conheciam e não temiam ao Senhor, eles olhavam para o povo de Deus e diziam: o Deus deles os salvou. O Deus deles mudou a sorte dele. O Deus deles os livrou dos seus inimigos. E o povo de Deus confirma isso no verso 3. De fato, foi isso que aconteceu. Essa é a primeira parte do testemunho do povo de Deus a respeito da sua salvação. Eles testemunham e reconhecem: o Senhor já nos salvou. Isso tem a ver um pouco com o ponto anterior que nós falamos. Mas observe que há ainda algo mais nesse testemunho que eu quero chamar a atenção, que está aí no verso 5 e 6. Olhem o verso 5 e 6, faz parte desse testemunho também, em que ele diz aí: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A imagem que o salmista nos traz aqui, irmãos, é a lembrança do povo indo ao cativeiro. Pensa nessa imagem que ele está dizendo aí: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando. O salmista está trazendo à memória o povo indo para o cativeiro. Eles iam chorando, amarrados, eles iam sendo levados, corraçados da sua terra, chorando, amargurados, lamentando por suas perdas, por aquilo que ficou para trás. Eles iam chorando. Mas o que é interessante que o Salmo nos traz aqui à memória? Eles não perderam a esperança, jogavam sementes no deserto. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, eu sei que um dia eu vou voltar e vou colher isso aqui. Voltará com júbilo. Irmãos, isso é algo que nos traz uma perspectiva de grande esperança, porque mesmo no meio da dor, este povo acreditava no retorno.
Mesmo sendo levados para o cativeiro, chorando, amargurados, eles jogavam sementes na esperança de que um dia voltariam e recolheriam aquilo que eles semearam no deserto ali. Meus irmãos, o cativeiro não devia dominar a vida deles. Eu acho interessante que, apesar desta grande amargura que o povo de Deus sentiu no cativeiro, é impressionante como Deus preservou a memória do seu povo, de modo que eles não se deixaram dominar como se tudo fosse o cativeiro. Como se tudo fosse o cativeiro, porque lá em Jeremias, no capítulo 29, Deus manda uma carta àquele povo. Eu queria que a gente lesse essa carta. O povo estava na Babilônia, amargurado, Jeremias capítulo 29. Abra aí comigo. É importante que nós lemos isso daí, porque o próprio Deus preservou a esperança deste povo. Ao mesmo tempo em que deixou claro que o cativeiro duraria ainda 70 anos. Deus não permitiu que esse povo perdesse a esperança. E como é que Deus instruiu aquele povo? Jeremias 29, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Olha aí o que diz aí o texto. São estas as palavras, Jeremias 29, do verso 1 ao 7. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros, os ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, olha o teor da carta que Deus mandou ao seu povo no cativeiro: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Olha o que ele diz aí, eu deportei. Vocês estão aí porque eu mandei vocês para esse lugar. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que ele disse que era para eles fazer na Babilônia? Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus estava dizendo para este povo: não percam a esperança. Não deixe que tudo gire em torno do cativeiro para o qual eu mandei vocês. Não se deixem levar pela situação horrível que vocês vivem. Criem famílias. Vivam dentro de uma normalidade permitida pela situação. Não se deixem dominar pelo cativeiro completamente. Não percam completamente a esperança, porque a vida não podia parar, mesmo na condição do cativeiro. Plantem pomares, construam casa, casem-se, deem seus filhos em casamento, multipliquem-se. Meus irmãos, nós estamos neste mundo como cativos, caminhamos como peregrinos, porém nós jamais devemos deixar, em primeiro lugar, de dar testemunho do Senhor, e jamais devemos perder a esperança neste mundo caído. É verdade que este mundo é cheio de dores, é verdade que este mundo é cheio de sofrimentos, mas louvado seja o Senhor que não é só isso. Nós vivemos debaixo daquilo que a teologia chama de maldição mitigada, maldição suavizada, porque ainda há motivo para sorrir apesar da dor, ainda tem o alívio no meio da dor. Ainda há motivo para nós prosseguirmos, e enquanto nós estamos nessa terra, enquanto Deus não nos tirar dessa terra, nós devemos testemunhar o que, irmãos? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Apesar do choro, apesar da lágrima, ou mesmo neste mundo em que nós choramos, enquanto choramos, devemos jogar semente no deserto. Enquanto nós choramos, nós devemos crer que o Senhor Deus um dia Ele vai reverter esse quadro. Devemos testemunhar da graça do Senhor. Quem sai andando e chorando enquanto semeia,
voltará com júbilo, trazendo seus feixes, diz a palavra de Deus. O que nós devemos fazer neste mundo de desesperança é lançarmos as sementes da esperança que só o Evangelho tem para nos dar. É de fato vivermos pelo Evangelho, é de fato demonstrarmos neste mundo desesperado que nós que somos o povo de Deus, que conhecemos e reconhecemos que estamos no mundo quebrado, que conhecemos e reconhecemos que este mundo é mau, e é mesmo, que todas as pessoas são más, e são mesmo, a começar de nós. Apesar de tudo, a nossa volta está falido. Apesar de nós mesmos sermos falidos, a graça de Deus prova, por meio de Cristo Jesus, que nós somos recuperados por Deus e que há esperança neste mundo caído pela mensagem do Evangelho. Esta é a semente que devemos lançar enquanto choramos. Se este mundo perder os crentes de verdade, meus irmãos, este mundo perde completamente a esperança. Completamente a esperança. Nós somos a última ponta de esperança, da mensagem da esperança do Evangelho deste mundo caído. Enquanto choramos, devemos lançar as sementes de vida. Enquanto choramos, nós devemos continuar tendo a esperança no Senhor de que um dia Ele reverterá este quadro de morte em vida. Por fim, meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem e dizer o seguinte: eu quero trazer aqui basicamente 3 lições para nós, 3 aplicações básicas aqui para nós, concluindo esta mensagem. Primeira lição que esse texto nos ensina da palavra de Deus é que, lembremos, irmãos, esse texto nos ensina que quando tudo parece perdido, quando tudo parece não ter mais jeito, Deus pode nos surpreender e mudar a nossa sorte, inesperadamente, para qualquer situação. E eu estou falando do tempo presente, não estou falando somente de uma esperança escatológica para o tempo do fim. No tempo presente mesmo, aquilo que nos angustia, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que nos deixa triste, pesaroso, aquilo que de fato tira a nossa alegria, de uma maneira inesperada, como torrentes no Negueb. Deus pode reverter o quadro. Deus simplesmente muda a sorte. Ele entrou na história do seu povo ali. Ele tirou o seu povo do cativeiro de maneira inesperada. Nós ficamos como quem sonha. Eu nunca imaginei que Deus iria fazer isso. Era esse o sentimento do povo no cativeiro. Eu jamais imaginei que Deus iria fazer tamanha coisa. Foi como água no deserto, como as torrentes no Negueb. Foi isso que Deus fez literalmente, irmãos, na vida do seu povo. Ele entrou na história do seu povo e mudou aquela triste condição de choro em alegria. Ele manda água no deserto, se necessário for. Porém, não nos esqueçamos, em segundo lugar, que a nossa maior expectativa, a nossa maior esperança neste mundo de dores é o dia em que Cristo voltar e nos levar para a Nova Jerusalém. Nós estamos como exilados neste mundo. E a nossa maior esperança não é aguardar que este mundo caído um dia seja milagrosamente transformado pelos poderes políticos ou pelas coisas que esse mundo oferece. Não. Este mundo sob o domínio dos homens está apodrecido e não tem mais jeito. Está caído por causa do pecado. Nossa esperança é naquele que vai intervir na história e voltará para nos buscar e nos levar para a Nova Jerusalém. E nós não podemos perder isso jamais, essa expectativa, pois esta é a nossa maior esperança, o dia em que o Senhor Deus nos tirará do cativeiro, da corrupção em que nos encontramos, como diz Romanos capítulo 8. Essa é a expectativa nossa, essa é a expectativa da criação. Cada vez que você sentir uma dor, seja física, seja uma dor de dente, seja lá o que for, seja a dor de um corte, lembre-se, um dia não haverá mais dor. E aí você aproveita que está doendo e ora: restaura, Senhor, a nossa sorte, nos tira dessa condição de dor. Cada dor que nós sentimos, devemos ansiar pelos novos céus e nova terra, devemos ansiar por estarmos na casa do Senhor, devemos ansiar por estarmos na presença do nosso Deus, devemos ansiar por estarmos na Nova Jerusalém.
que nos é prometida pelo Senhor. Mas enquanto não estamos lá, irmãos, não esqueçamos que neste mundo de lágrimas, nós devemos testemunhar da graça do Senhor. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Enquanto nós choramos, lancemos as sementes da esperança do Evangelho neste mundo. Enquanto nós choramos, lancemos essas sementes, aguardando o grande dia do Senhor, porque nesse dia, lembre-se da promessa, Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, porque um dia esse mundo de dor vai ficar para trás. Essa é a nossa esperança. Enquanto choramos, lancemos a semente dessa esperança, porque é nessa esperança que fomos salvos e é por essa esperança que devemos viver. Vamos orar, irmãos.